Vamos lá então, criação, gente. Salmo 33, né, verso 6 ao 7 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes. Pelo sopro da sua boca, ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Agora a gente vai entrar na criação perfeita, como que Deus criou todas as coisas, certo? Alguns pontos aqui a gente precisa ter bem definido na nossa mente, que vai trazer como base daquilo que a gente vai entrar futuramente a respeito de antropologia e tudo mais, tá? Vamos lá para a apostila lá. A doutrina da criação ela é vasta e possui muitos desdobramentos teológicos. Nos deteremos, porém, em coisas que são claras e não controversas. E aqui, Werner Grütten, né, em sua teologia sistemática, ele vai definir a doutrina da criação da seguinte maneira: ó. Deus criou o universo inteiro do nada, ele era originalmente muito bom e ele criou para glorificar a si mesmo, a si próprio, tá? Então, essa frase aqui já define mais ou menos essa doutrina que a gente vai entrar, que é a doutrina da criação, tá? Primeiro, Deus criou o universo inteiro do nada, tá? Não existia nada antes aonde Deus pegou e tentou melhorar alguma coisa ou utilizou de algo já existente para que isso pudesse acontecer. Não. Deus criou tudo, o universo inteiro, tudo que existe, simplesmente do nada, através da sua vontade, através do seu propósito. Ele criou todas as coisas, ok? E ele era originalmente muito bom. Isso aí também a gente tem que ficar bem ligado nisso aí, porque se hoje nós vamos olhar na atualidade, você vai definir e declarar que o mundo é bom, o universo é bom, que tudo que existe tá bacana, tá legal? Não, de forma alguma. Mas como que um Deus perfeito cria algo imperfeito? Então, originalmente, a ideia que nós temos e sabemos é que quando Deus criou todas as coisas, ele termina ali na criação do homem e da mulher, era tudo muito bom, tudo perfeito. Deus não criou nada faltando. Deus não criou a gente dessa forma, desse jeito, dessa maneira a qual estamos agora. Não, originalmente tudo era muito bom. Quando Deus criou o homem e a mulher, a gente vê isso muito questionamento, né, dos ateus, daqueles que não querem acreditar em Cristo, onde fala, se Deus é bom, então por que toda essa fome? Se Deus é bom e ele que criou todas as coisas, por que pessoas nascem com deficiência? Se Deus é bom, por que a filha de fulano nasceu dessa forma e desse jeito? Peraí, que Deus bom é esse? Será que originalmente era esse o plano de Deus? Era esse o propósito de Deus? Era essa a vontade de Deus? O que vocês acham? Originalmente, quando nós olhamos o plano da criação, a gente vê que não. Que Deus criou tudo perfeito. Não havia, né? Estou vendo o pessoal de óculos, não havia falha na visão. A visão Deus criou perfeito. Essa crise que a gente tem agora de pessoas ter autismo, pessoas ter depressão, pessoas com deficiência, cara, Deus não criou nada disso. Não era por propósito de Deus ser dessa forma, ser desse jeito, o nosso corpo com várias doenças, várias coisas que vai vindo assim, falta isso, falta aquilo. Cara, nada disso. Deus criou perfeitamente. Porém, quando a gente vê o pecado original, ele entrando na humanidade, ele vai desfazer aquilo que Deus fez, que era perfeito, tá? Então, primeiro ponto, Deus criou o universo do meio do nada. E ele era originalmente muito bom. Então, pensa em Adão e Eva, a perfeição ali, na criação. Sem problemas, sem dores, sem nada disso. Tudo perfeito, todos os sentidos funcionando de forma perfeita, tudo funcionando de forma linda, tá? E ele criou por um propósito, que é para glorificar a si mesmo. O propósito da criação da terra é para a glória de Deus.
Então, aqui a gente tem essas três definições. Deus criou o universo inteiro do meio do nada, ele originalmente era muito bom e criou para glorificar a si mesmo, tá? Nessa definição, podemos encontrar informações profundamente importantes para a base de nossa crença cristã, como a criação ou do absolutamente nada, o estado perfeito da criação original e a verdade que todas as coisas foram feitas para demonstrar e demonstram a glória de quem os criou. Começaremos então a investigar a criação do meio do nada, tá? Podemos ver na Escritura Sagrada que a criação de Deus foi feita do absolutamente nada. Importa que assim creiamos. A expressão que é comumente utilizada para essa doutrina é uma expressão latina chamada de creatio is nihil, que significa, em outras palavras, que antes de ter sido iniciada a criação do universo, não existia nada, a não ser o próprio Deus, tá? Então, Deus transportou, tem inúmeras linhas, né, de pensamento aí que fala que já existia alguma coisa, houve a explosão e pum, e aí tá, o universo, ou outras ideias. Não tinha nada, absolutamente nada. E do nada, Deus criou todas as coisas. Bom dia, bom dia. Tá? Esse ponto aí. É isso que podemos perceber em Gênesis capítulo 1, verso 1, que nos dá o relato da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui, a ideia de céus e terra estão incluídos a totalidade do universo, e não somente o nosso planeta. Podemos perceber também, no início do Evangelho de João, no Novo Testamento, um padrão semelhante, onde o apóstolo diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quando João ele utiliza a expressão todas as coisas, ele também se refere à totalidade da criação, o universo em toda a sua grandeza. Diante dessa verdade, então, podemos ver que Deus criou todo o universo do nada e que ele, sendo o Criador, é o único digno de ser adorado. Então, não somente o mundo, né, que nós vivemos hoje, planeta Terra, mas tudo que existe, Sol, Lua, estrelas, tudo qualquer daquilo que existe no universo foi obra criada pelo próprio Deus, tá? E tudo de forma perfeita. Podemos perceber também um envolvimento especial e pessoal de Deus na criação dos homens. Deus cria Adão e depois cria Eva, do corpo de Adão. E pelo que o texto bíblico indica, Adão soube o que estava acontecendo. Podemos perceber isso na seguinte fala de Adão: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque o homem foi tirado dela. Dessa maneira, esse texto, juntamente com outros no relato da criação, deixam explícita quebra do pensamento evolutivo, quando a Escritura relata esse envolvimento pessoal de Deus na criação de Adão e Eva. Ela aponta para a realidade que nós somos em muitas coisas semelhantes aos animais, porém somos muito distintos deles. O ponto aqui é a afirmação que fomos criados à imagem de Deus. Somos como a supra-sumo da criação, o ponto mais alto de toda a obra de Deus. Fomos colocados como representantes de Deus na criação. Somos seus vice-regentes, mais parecidos com Deus do que qualquer outra criatura, ao ponto de ele compartilhar alguns dos seus atributos conosco, tá? Teve uma reportagem, não sei se vocês viram agora, postaram aí no Instagram, que a ciência comprova que o homem teve uma origem só vem de toda a humanidade ela vem só de uma origem, né? E que há aspectos em nós, substâncias em nós que estão totalmente ligados com a Terra, ou seja, comprovando Gênesis. Mas em Gênesis 1 já fala isso, já deixa isso de forma bem clara, bem real ali para nós a respeito da criação de Deus, tá? Aqui a gente entra num ponto também que a gente poderia entrar. Peraí, se Deus cria tudo perfeito, por que a Terra era sem forma e vazia? Certo? A gente vê isso no verso 2. Alguém já ouviu falar da teoria do hiato? Ou não? Teoria do hiato. Não? Essa teoria é o seguinte, tá? Só para nível de conhecimento mesmo.
Que esse ponto final aqui, em Gênesis capítulo 1, verso 1, né? E Deus criou os céus e a terra, ponto, pum. Ali, o que Deus criou já era perfeitamente bom, tá? Já estava perfeito a criação de Deus. Deus não vai criar nada de forma inacabada, certo? Sem forma e vazia. Não, Deus criou tudo perfeito, ponto final. Depois desse ponto final, é que eles trazem a ideia dos anjos caídos, né? Que essa teoria do hiato até crê que havia sim dinossauros, tudo mais, tal. E com a queda dos anjos caídos, destruiu toda a Terra, né? E ali agora a humanidade, a Terra se tornou sem forma e vazia, tá? E é daí que a gente tem abre parênteses para que Satanás pudesse estar entrando no mundo e assim ali usar a serpente para que pudesse enganar Adão e Eva. Então tem essa ideia, essa teoria aí, tá bom? Alguns acreditam, outros não acreditam, mas aí vai ao seu ver estudar a respeito dela, mas ela faz um certo sentido, né? Essa ideia da teoria do hiato, tá? Só a nível de informação mesmo, tá bom? Vamos lá. A criação é uma obra do Deus Trino, tá? Isso aí a gente aprendeu semana passada, né? Nós falamos sobre isso semana passada. Precisamos compreender que a criação é um ato do Deus Trino. Deus Pai foi o primeiro agente no ato da criação, porém o Filho e o Espírito Santo estavam plenamente ativos ali na criação. Como nós vimos anteriormente, né? Deus Pai ordena, Deus Filho executa e Deus Espírito Santo paira sobre a terra, sobre a face, sustentando ali todas as coisas. E na redenção, da mesma forma. Deus Pai ordenou, Deus Filho veio, fez a obra da redenção e o Espírito Santo selou no coração de cada indivíduo a obra da salvação, tá? E qual o propósito de Deus ter criado todas as coisas, ter criado o mundo? Qual o propósito disso? Aí a gente entra na próxima parte, que é a criação é para a glória de Deus, tá? Deus criou toda a humanidade, todas as coisas, o mundo existente, tudo que há, tudo que existe, por um propósito, para a sua própria glória, tá? Para que o nome de Deus pudesse ser exaltado e pudesse ser glorificado, tá bom? Então esse é o propósito de Deus. Por que eu estou aqui nessa terra? Cara, o único propósito aqui, né, ser filho de Deus, escolhido, separado pelo Senhor, é para a glória de Deus. É para isso que você foi criado, tá? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O mundo que existe é para quê? Para a glória de Deus. Lembra o que nós falamos? João Calvino, se não me engano, ele mesmo que fala, né, que o mundo é o teatro da glória de Deus. Então, tudo que a gente vê, a forma que nós enxergamos, o sol, a lua, a estrela, até o tempinho chuvoso, até o tempo quente, praia e por aí vai, cachoeira, tudo que a gente olha, Deus criou com um propósito, para a sua glória, para que ele pudesse ser glorificado. Quando um bebê nasce, uma criança nasce, né, a gente pega ali, fala, cara, Deus é perfeito. Como que pode? Tava na barriga agora e de repente agora tá no colo e a criança chorando. Você fala, cara, como assim? Como que pode existir algo desse jeito, dessa maneira, né? Eu tô vendo o desenvolvimento da Leona, tive do Laia, agora tô vendo o desenvolvimento da Leona. Eu fico vendo as coisinhas que ela faz e falo assim, cara, Deus é perfeito. Como que pode, né? Um ser humaninho assim, dessa forma. Cada jeitinho, cada maneira e a gente vê como que Deus é perfeito, né? Deus cria todas as coisas para a sua glória própria. Toda a criação é um teatro para a glória de Deus. Podemos ver em Apocalipse 4, o mesmo padrão, onde a adoração dos anjos nas obras celestes indicam que, pelo fato de ter criado todas as coisas, ele é digno de toda a honra, glória, louvor e majestade. A criação, então, é como reflexo da beleza e da excelência de Deus, bem como de sua sabedoria, poder e glória. Em outros termos, Deus cria todas as coisas para deleitar-se nelas, porque no fim das contas, a criação é um reflexo do seu próprio ser, e ele tem prazer nela. E de fato, se a gente for olhar o mundo criado, a gente todas as coisas, isso reflete a glória de Deus, né? Primeiro, a extensão do mundo. Cara, como que pode ser tão grande, né? Tem lugar em Barra Mansa que a gente não visitou ainda.
Que a gente olha assim, às vezes a gente entra numa rua e fala, cara, nunca entrei nessa rua aqui e tal. Agora pensa em todo mundo. Lugares que ainda nem entraram, nem pisaram. O ser humano não consegue nem pisar, né? Tem uns lugares gelados aí, né? Que nem entendo muito de geografia, mas o ser humano nem foi. Imagina comigo a extensão do que é o mundo. Agora, tenta definir se o mundo tem essa extensão toda, imagine Deus. Se há tantas teorias, pensamentos, ideias, conhecimentos, né? O filósofo, se eu não me engano, o filósofo mesmo, ele fala, né, que aquilo que eu sei é uma gota d'água perto do oceano de conhecimento existente. Agora imagine, se cada um aqui o que pensa é apenas uma gota e forma, imagine o tamanho, a extensão do oceano, imagine o saber de Deus. Por isso que a gente pode conversar, pode falar, pode tentar entender, mas como que a gente vai definir ou conhecer a mente de um Deus tão grande, tão infinito, em saber, em conhecer, em ideia, em tudo aquilo? Cara, Deus é perfeito, Deus é fantástico em tudo, a beleza das coisas, imagina a beleza de Deus. Então, de fato, tudo que é o mundo, tudo que é criado, é uma extensão da glória de Deus, reflete aquilo que Deus é, a sua soberania, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, o tamanho de Deus. Então, ficaria muito difícil para nós conseguir definir de fato quem é esse Deus, porque são mentes grãozinho não vou falar nem feijão, menos do que isso ainda, que nós somos tentando definir alguém tão grande como o Deus criador dos céus e da terra. Então, tudo que há no mundo reflete em parte o tamanho do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E a grandeza do nosso Deus. A grandeza no conhecimento, a grandeza no saber, a grandeza em poder, em tudo que existe, né? A sua beleza. A criação, para a glória de Deus, é muito boa, tá? Quando Deus termina seus atos na criação, encontra prazer nela. Deus viu tudo o que havia feito e tudo era muito bom. E faz todo sentido que assim seja, pois se Deus criou tudo no universo para sua própria glória, presumimos que no fim de tudo, o universo juntamente com toda a criação cumpra um propósito pelo qual foram criados. Logo, por ter criado tudo para sua glória, ao chegar no fim de sua criação, Deus tem prazer nela, porque tudo ficou exatamente como ele havia proposto. Apesar de a criação hoje ter sido afetada pelos efeitos do pecado, ela ainda é boa à vista de Deus e deveria ser desfrutada como boa por nós também. O apóstolo Paulo deixa explícito em 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 e 5, que tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e oração. Aqui a gente entra numa linha de pensamento até João Calvino também, que ele fala, tudo que é verdade de Deus, né? Às vezes nós ficamos limitados em desfrutar de certas coisas, porque achamos que essas certas coisas têm muito mais ligação com o mundo do que com Deus, certo? A gente viveu isso por um período, por exemplo, né, quem é mais antigo de igreja, que antigamente bateria na igreja, nem pensar, né? Guitarra dentro da igreja, nunca. Baixo, nunca. Quando lançaram o novo som, né, Oficina G3, alguém é dessa época aí, mais antigo? Quando lançaram essas coisas, meu irmão, os crentes mais conservadores, mais falavam que o modernismo estava entrando para dentro da igreja. Porque eles associavam a guitarra, esse som, essas coisas, tudo com o diabo, tudo com coisa do maligno. Era coisa de roqueiro, era coisa desses caras, tudo aí. Então, ele tinha essa mente limitada, a qual entendia que tudo é coisa do bicho. Então, isso aqui é para lá, isso aqui não pode entrar dentro da igreja. Só que nós esquecemos que tudo que Deus criou é para a sua glória. Então, ou seja, se é para a glória de Deus, foi o próprio Deus que criou. Só que nós não podemos deixar que o mundo utilize aquilo que Deus criou
para glorificar outras coisas, sendo que nós podemos glorificar o Senhor. Aí isso entra a questão da arte também, certo? A arte, até que ponto a arte ela pode ser utilizada dentro de uma igreja? Até que ponto a arte ela pode ser colocada dentro da igreja, do culto, da participação? Como que isso funciona? Meu irmão, se é para a glória de Deus, que Deus seja glorificado através disso, seja através das canções, obrigado, tá? Seja através das canções, seja através da arte, seja através de tudo que existe, através da cultura, porque toda verdade é verdade de Deus. Então, nós temos que parar de ser crentes cristãos quadrados achando isso. Lembra quando surgiu a internet? Mano, quando surgiu a internet, o que os crentes falavam? Mais bitolados. Misericórdia, isso aí é coisa do maligno, isso aí é coisa do diabo, que não sei o que e tal. Tá amarrado isso aí, e foi nesse pensamento e nessa ideia. Veio a pandemia, agora só podia culto online. O que esses crentes fez? Teve que correr atrás, não, vamos ver como que faz transmissão ao vivo, vamos ver como que faz isso. Irmãos, baixem aí o aplicativo, baixem o YouTube, baixem o que lá. Agora vamos colocar o culto aí. Ou seja, cara, foi utilizado para a glória de Deus. Por causa do pecado, muitas pessoas, o que eles fazem? Aquilo que eu falei. Tudo foi criado para a glória de Deus. Tudo que existe é para a glória de Deus. Mas por causa do pecado na humanidade, no corpo humano, que afetou, a gente vai ver isso na antropologia, que o pecado ele afetou o nosso pensamento, né, a nossa mente, automaticamente o ser humano, tudo aquilo que é para a glória de Deus, ele já começa a pegar e querer produzir para uma glória própria, certo? Tirando de Deus a glória existente. Mas nós que temos o Espírito de Deus, nós precisamos glorificar a Deus mediante essas coisas, mediante essas situações, trazer de fato tudo para que Deus possa ser glorificado. Como disse, tudo que é verdade de Deus e deve servir para a glória de Deus. Ah, não, para os exemplos, vou usar aqui, ó. Ciência e religião e Bíblia não se mistura, pelo contrário, se mistura sim. Porque toda a verdade da ciência é verdade de Deus. Porque a ciência, ela parte de um princípio, e esse princípio é Deus, porque Deus criou todas as coisas. E se há elemento para estudo, é porque Deus criou esses elementos para que o homem, através da parte da onisciência, do saber, da imanência de Deus, que Deus compartilhou com o homem, tenha a capacidade de desfrutar e definir a criação perfeita de Deus, aquilo que Deus criou. A política e religião, ela não se mistura. Política e Bíblia não se mistura. Pelo contrário, se mistura e deve se misturar sim. Porque a política, ela deve ser para a glória de Deus. E muitos políticos utilizam aquilo para quê? Para a glória humana. Para se engrandecer, para ganhar poder, para fazer coisas. A própria palavra fala, quando o justo, ele governa, o povo se alegra. Aí a igreja fica no seu quadrado e a gente está vivendo o que está vivendo hoje na atualidade, porque muita gente é com pensamento pequenininho. Então a gente precisa ampliar nosso pensamento e entender o seguinte, tudo que existe na humanidade é para a glória de Deus. A questão é como que eu vou glorificar Deus através disso. Se você tem a capacidade dentro na filosofia, por que não criar filosofias que glorificam e exaltam o nome do Senhor? Por que não criar pensamentos que vão glorificar e levar o mundo a pensar na realidade, que é um Deus que criou todas as coisas? Se é na ciência, por que não examinar tudo aquilo que Deus criou e unificar juntamente com Deus para a glória de Deus, para que Deus possa ser glorificado? Se é na área da arte, né, seja através de música, por que não músicas que glorificam o nome do Senhor? Por que não pinturas que glorificam o Senhor? Por que não imagens? Quando eu falo imagens, aí há uma linha de pensamento, né, que Lutero ele permitia, por exemplo, imagens dentro do seu culto. Por quê? Porque ele tinha a ideia de que a imagem era uma arte e essa arte ela não era glorificada, mas ela fazia com que os membros olhassem para aquilo e tivessem dimensão do que é e como o tamanho que é do Deus. Quando eles olhavam um Jesus crucificado ali, a imagem de Jesus crucificado, eles tinham mais ou menos a ideia que nós temos aqui dentro da Bíblia, quando nós olhamos a Bíblia e lemos. Então a imagem, ela reflete sobre algo, e ele acreditava que aquelas imagens poderiam refletir para a glória de Deus. Aí é uma linha de pensamento deles lá. Naquele tempo a gente deveria uma vida aqui para a gente discutir a respeito disso. Mas era arte. Então, por que não pegar essas coisas para glorificar a Deus? Pela gente ter a mente às vezes fechada,
A gente fica escolhendo profissões. Não, porque naquela profissão eu não posso entrar porque aquela provisão não é de Deus. Não, aquele lugar eu não posso entrar porque aquele lugar não é de Deus. Né? Eu não estou falando da teoria das 7 montanhas, né? Tem a teoria das 7 montanhas, que o cristianismo tem que estar em tal lugar. Não é isso. Mas aonde nós estivermos, o lugar que nós entrarmos, nós não somos limitados a nada, em nenhuma profissão, em nenhum lugar, em nenhum tipo de ciências. Pelo contrário, nós devemos estar abraçados com essas ciências, mas para glorificar e exaltar o nome do Senhor, em qualquer área que Deus nos colocar. Tudo é para a glória de Deus. Ok? Pode ir, meu irmão. Então, mas buscando essa linha de pensamento... Espera aí rapidinho, deixa eu pegar o microfone para você falar, para sair sua voz bonita no vídeo. Aí, quiser, pega pro seu digníssimo esposo aí. Digníssimo. Vai, meu querido. Complicado. Pegando, Pai do Senhor, bom dia. Bom dia. Buscando por essa linha de pensamento, Paulo diz uma frase muito importante na Bíblia. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim. Mas se tudo pode ser utilizado para glorificar o nome do Senhor, não dá base, igual aconteceu há pouco tempo, nesse carnaval de 2005, saiu um bloco de carnaval de Jesus Cristo, de uma igreja que eu não lembro o nome, para glorificar no meio, se o carnaval é a festa da carne. E buscando essa linha de pensamento também, tem algumas pessoas que atribuem a música, a relevância da música, não pela letra, mas sim pelo o estímulo que ela possa dar, e alguns acreditam até que, dependendo do ritmo, por exemplo, um funk ou um outro tipo de música, possa, igual na África, considera o funk um estímulo de um xamã para chamar entidades. Uhum. E muitas pessoas gostam de pegar, igual antigamente, eu sou um pouquinho velho aqui, na época de 90, eles pegavam um funk para fazer o funk cristão, o funk gospel. Uhum. A questão do carnaval, né, entra vários pensamentos aí. Eu sou o tipo que não concordo, né, não faria. Não é questão de concordar ou não. Eu não faria, nem colocaria a igreja para fazer um evangelismo em pleno carnaval. Acho meio irrelevante, né, dentro dessa situação. Só tem um ano inteiro para pregar para as pessoas, transformar a vida das pessoas, a mentalidade, o coração delas, porque eu vou utilizar o carnaval para isso? Cara, a gente tem que saber qual que é o nosso limite, certo? E o limite é o seguinte, cara, é uma festa, como você falou, uma festa carnal. E dentro dessa festa carnal, eles estão ali para fazer isso mesmo. É o que eles querem. Eles não querem Jesus. Eles querem bagunçar, eles querem viver, se prostituir, eles querem beber, eles querem se entregar àquelas paixões ali. É vontade deles isso, e perfeito. Eu vou lá fazer o quê? Cada um, durante o ano, eu tenho um ano inteiro para tentar convencer o coração daquela pessoa, através do poder do Espírito Santo. Um jovem, uma família, uma pessoa, um amigo, para pegar e ter uma vida transformada e mudada durante o ano inteiro. Eu vou lá no carnaval fazer isso. Perigoso você perder jovens ainda lá. Entendeu? Dentro da igreja, que eles começaram a estar lá, cara. Pega um 15 anos, né? 16? 16 anos, um adulto quase. Né? 16 anos aí, pega um menino desse e vou jogar ele lá no carnaval para fazer evangelismo. Mano, não rola. Consegue compreender? Tem desse entendimento? Uma vez eu fui cair nessa ideia, né? Na época eu era de outra igreja, cara, eu fui evangelizar no parque da cidade ali. Meu irmão, teve um jovem que no outro dia estava lá na festa. Foi, pô. Foi. Porque o menino estava bem, estava preparado para evangelizar, aí menino novo, bonito, aí tá lá um monte de menininha amiguinha entrando, entende? Vendo lá, e de repente no outro dia, meu irmão, pô, cadê fulano, tal, não sei o quê, mando mensagem, não consigo falar, na hora eu falei, ele foi, cara. E de fato tinha ido. Então, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo essas ideias de evangelismo, né? Até que ponto a gente deve utilizar essa glória para Deus, certo? Devemos glorificar em tudo, mas também a gente precisa ser sábio, inteligente, mediante a isso. Aí Paulo fala, né? Tudo eu posso, porém nem tudo me convém. Aí entra esse sentido. Relacionado às melodias e às músicas, cara, eu não vejo dessa forma e desse jeito. Eu vejo mais uma criação de uma realidade que não é existente.
O que é a criação de uma realidade? As pessoas simplesmente pegarem e patentear algo que foi criado por Deus. Ah, não, essa melodia aqui é porque o centro espírita tocou, então agora porque o centro espírita tocou é patenteado por eles. Deus criou todas as coisas. Pensa comigo, quem criou a árvore? Foi Deus. Aí o ser humano vai lá e faz o que quer com a árvore. Ah, eu vou construir um barco, não, eu vou construir uma casa, não, eu vou construir uma canoa. Mas a origem dela é uma só, Deus. Deus que criou a árvore. Da mesma forma, eles estão tocando com qual instrumento? Certo? Ah, estão tocando com um cavaquinho, estão tocando com não sei o que lá. Tá, mas qual elementos que eles utilizaram para pegar e construir aquele tipo de instrumento? Não foi algo dado por Deus? Ah, como que eles têm a capacidade de entender as notas musicais? Quem que deu essa capacidade para a humanidade, das notas musicais? Através da imanência. Não foi Deus? Então Deus é a origem de tudo. Não existe essa ideia de que uma arte, uma música, uma melodia, um arranjo é do inimigo. Porque o diabo ele não tem direito a nada. As religiões, elas não têm direito a nada, o ser humano não tem direito a nada. O único direito do ser humano é glorificar a Deus, porque tudo parte da premissa, que é Deus. Tudo começa em Deus, tudo termina em Deus, porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. Consegue compreender? Mas aí ficam criando teoria, não, porque quando toca lá no Candomblé, os santos, lógico que vai, eles estão adorando aqueles demônios. Estão glorificando demônios, estão ali, já está junto, já está de mão dada, não precisa nem tocar música não, meu irmão. Mas deixa eu te perguntar, no caso dessa, se você acredita que o ritmo, o instrumento foi tudo dado por Deus e não altera, só no caso da letra, se caso fosse levado hoje para dentro da igreja, você acha que por causa desses estímulos, por exemplo, de um forró, um rock, um axé, uma dança, uma música mais fora do contexto de um culto, poderia sofrer influências e poderia atrapalhar o culto a Deus e até pegar certas pessoas e levar para fora da igreja? Cara, não atrapalha. Acredito no seguinte, tudo é para a glória de Deus. Existem muitas letras com arranjo lindo, uma melodia brilhante, a nível de worship, a nível de outras coisas que não glorificam a Deus. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Aonde tem Deus nisso? Aonde tem Deus? Aonde essas músicas, algumas músicas têm Deus? Quer ver uma música? Que as bênçãos se derramem até mil gerações, da família, teus filhos, os filhos dos teus filhos. Aonde é isso aí é uma adoração? Essa música? É linda a melodia. Só que é algo cantado pro homem. Olha só, que Deus te abençoe. É uma oração, que Deus abençoe a tua vida, abençoe não sei o que lá e tal, que as bênçãos se derramem sobre a tua vida, sobre a tua família. Pô, legal, glória a Deus, que bênção, mas não é adoração. Existe adoração. O culto, se você for observar as letras, né, elas do nosso culto, cara, toda vez eu falo pro pessoal na hora de mandar, fala assim, cara, é cristocêntrico. O que é música cristocêntrico? É você sentar, colocar a tua cadeira, colocar uma cadeira na frente, imaginar que Deus está ali, Cristo está ali, e você está cantando para Ele. E sinta se Ele está sendo glorificado ou não. Imagina eu sentar aqui, colocar Jesus aqui do lado e falar, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não. Imagina Jesus chorando, aí, obrigado, tá precisando dessa canção. Consegue compreender? E existem 3 coisas que vão ser julgadas, né, naquele grande dia. 3 coisas, ó. Primeiro, as obras. Segundo, a motivação das obras. E terceiro, a qualidade das obras. Primeiro e segundo, a nível de salvação. O terceiro, a nível de galardão. Tem muita gente cantando, mas a motivação, Deus está olhando e está reprovando. Então, o que adianta eu cantar uma melodia boa se a motivação não é a glória de Deus?
Às vezes o cara tá tocando forrozinho lá, meu irmão, vai estar até chorando lá, porque a motivação dele é glorificar a Deus. Através do ritmo. Porque, por exemplo, cara, as músicas que a gente toca aqui, nesse ambiente que nós estamos, cara, é o que une o povo, alegra o povo, tá? Traz o povo junto. É o nosso estilo. Mas se você ir pro lado do sertão, você acha qual é o estilo que eles vão tocar dentro de uma igreja? Qual a melodia que eles vão utilizar lá? Então envolve também a cultura do espaço, entende? Do lugar, disso. Ah, mas e aí, pode? Cara, a cultura, se ela é para glorificar a Deus, perfeito. Tudo que é para a glória de Deus está valendo. Toda verdade, ela é a verdade de Deus, ela parte de Deus, ela começa em Deus. Conseguiu compreender? Entendeu? Tô certo com a razão. Correto? Tudo que é verdade em Deus, né? Toda verdade é verdade de Deus, então a gente não pode entrar nessa ideia. Como crente mais antigo, você sabe que antes a gente não podia ver televisão, pô. Eu tenho uma ferida no coração até hoje, porque meu pai jogou meu Damaguchi fora, cara. Falou que era do diabo, que era demônio aquilo lá, cara. Pô, eu tava alimentando o bichinho certinho, cara. Tava, pô, minha primeira responsabilidade na vida. Ele isolou, porque era chinês, lembra? Tudo que era chinês era coisa do diabo. Nova era. E por aí vai, cara. Então, tipo assim, às vezes a gente parte do ponto pra ignorância mesmo, entende? Não é questão. A Bíblia tá aí, ó, claro, tudo que é verdade é pra glorificar a Deus, cara. Se a gente pode glorificar a Deus através da ciência, através da música, tem música, mano, que vai tocar o coração de pessoas que outras não vai. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. A questão é, tá glorificando ou não tá glorificando a Deus? Apenas é uma canção que tá na mídia que vende. Para estimular, né? Que vende. Às vezes as músicas que estão produzindo são músicas que vendem. E o cantor mesmo está glorificando a Deus. A letra é bonita, quem escreveu de forma perfeita, mas quem está cantando não está glorificando a Deus. Apenas é uma música que vende na plataformas. É uma música que vê que o povo se conecta. Mas quem está cantando, a motivação no coração está para glorificar a Deus. Deus, tu é meu tudo, você é tal, mas o cantor está cantando lá da boca para fora porque ele está pensando, será quantos views que vai ter isso aqui na internet? Então, por isso que a motivação no coração vai ser julgada. A questão não é o que eu faço, a questão é por que eu faço o que faço. Entende? Por que eu faço? Por que eu prego? Qual a motivação? Por que da igreja? Qual que é a motivação? É isso que vai ser contado aquele dia. Será que motivação é dinheiro? Será que motivação é poder? Será que motivação é uma autopromoção? Qual que é a motivação que eu subo para adorar? Para quê? Uma posição ali, um lugar ali, para que as pessoas possam me ver, para que as pessoas possam me aplaudir? Por que eu faço o que eu faço? E é isso que é levado em conta. Então, às vezes, a gente fala assim, a obra é boa. Tá, a obra é boa, mas a motivação dela é correta? Deus, o próprio Jesus fala dos fariseus, o próprio Jesus fala dos escribas. Olha, escuta o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem, porque eles fazem com segundas intenções. Eles estão fazendo apenas para serem vistos. A única coisa que eles querem é sentar na cadeira de Moisés. E por aí vai. Então, qual a motivação? A gente está aqui, beleza, mas qual a motivação do nosso coração estar aqui estudando? Por que teologia? Por que estudar? Ah, não, preciso estudar porque eu preciso estar mais capacitado e preparado para que eu possa expandir o evangelho do lado de fora, para que outras pessoas possam ser salvas, para que eu possa entender e saber como fortalecer a minha fé, para que eu possa nunca abandonar ela e estar sempre amadurecido na fé em Cristo. Essa é a minha motivação? Pô, legal. Ah, não, eu vou lá porque eu vou aprender, porque agora eu vou tornar o pregador e vou fazer, vou acontecer, o povo vai ver como que eu sou bom. Ah, e vocês vão ver só que eu não sei o que lá. Meu irmão, tá perdendo tempo. Consegue compreender? Qual a motivação da gente estar aqui? Tem isso quanto? Qual a motivação de vir no culto? Adorar a Deus mesmo? Ou cumprir o ritual? Motivação é obediência? Não, estou aqui porque eu obedeço ao Senhor, eu sei que eu tenho que estar aqui. Adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, me fortalecendo em Cristo Jesus. Qual a motivação nossa?
A motivação nossa tem que ser sempre a glória de Deus. Motivação, motivo para uma ação. E esse motivo para a nossa ação sempre deve ser glorificar a Deus. Então, se esse for o motivo, automaticamente a ação ela vai existir. Aí a gente não precisa de ficar procurando dopamina para gerar motivação em nossos corações. Aí acaba as crises. Por quê? Se o motivo é Cristo, então por que eu estou arrumando problema? Se o motivo é Cristo, por que eu estou me importando se fulano está fazendo ou não está fazendo? Se o motivo é Cristo, por que eu estou desanimado, estou desacreditado, não estou querendo? Espera aí. A partir do momento que o motivo é Cristo, há ação. Então aí há uma motivação para a gente continuar seguindo. Porque se não fosse isso, se não fosse para a glória de Deus, meu irmão, a maioria já tinha abandonado tudo. Se a gente colocar ele como motivo principal. Motivação você pode destacar como um lado emocional ou como um lado mais racional? Porque motivação emocional com o tempo se limita. Mas Razão. racional, e às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa não está tão motivada, mas o lado racional dela fala assim, não, tem que ir porque é para Deus. Mas o motivacional às vezes falha, porque geralmente a emoção são partir de fases de sentimental, né? Às vezes acontece aquele pico, você está motivado porque acredita que você está sentindo ou que você está ali, daqui a pouco acaba e aí a pessoa chega, não, eu vou porque tem que ir. Romanos 12, né? Como que é? Quem lembra do versículo? Romanos 12, 1? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Né? E esse é o culto racional. Isso mesmo que o versículo fala? Coloca ele lá para nós. 12, 1? Só um minutinho. 1 e 2, né? Verso 1 e 2. Lê ele para chegar na sua resposta, tá? Tá certo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, pelas misericórdias de Deus, né? O que Paulo está falando para os romanos aqui? Olha, por tudo aquilo que eu já apresentei para vocês, de tudo aquilo que eu já falei a respeito de quem Cristo é, a forma que ele morreu na cruz, a forma que ele se entregou, a forma que ele deu a vida por nós ali na cruz, nos justificando, por essas misericórdias, que vocês transformem o teu pensamento, a tua ideia. Esse é o culto racional. O culto, ele nunca é emotivo. Não pode ser emoção, de forma alguma. Como você falou, a mesma emoção que nos leva a sair daqui do culto e falar assim, eu vou mudar a barra mansa, é a mesma que coloca a gente dentro de um quarto pedindo a morte. O culto, ele é racional. Ele não pode ser emotivo. E dentro da racionalidade, do entendimento, é impossível nós não estarmos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se eu tenho um entendimento que eu sou um pecador, que eu sou um falho, que eu vacilo a beça, que meu corpo por si só, minhas atitudes, meus pensamentos, minha vida, nunca me levaria a ser salvo em Cristo Jesus. Nunca me levaria à salvação. Mas Deus, que é rico em misericórdia e em amor, envia Jesus Cristo para que ele possa vir morrer na cruz pelo meu pecado, ao ponto de agora eu ser justificado e ser salvo em Cristo Jesus. Como que eu não vou adorar ele? Como que eu não vou engrandecer o nome dele? Como que eu não vou bendizer ao nome daquele que me salvou, daquele que me amou, quando ninguém me amou, quando ninguém me salvou? Ser o único que me deu esperança quando eu não tinha esperança, me deu vida quando eu não tinha vida, me fez entender, minha mente abrir, os tampões serem arrancados, as escamas caírem, para que eu possa enxergar o caminho que eu estava andando, que estava me levando para uma morte e me trazer para o caminho de vida. Como que eu não vou glorificar e exaltar o nome do Senhor? Acredito que o principal problema dos cultos é que os cultos são muito emotivos e poucos racionais. Aí o povo, né, teve uma vez que o irmão veio, eu até gostei da igreja, mas eu achei ela meio fria. O que eu gosto é do retetel, eu gosto do fogo, tal, que não sei o que lá. Aí eu olhei, eu falei assim, pô, irmão, caraca, fica até difícil falar.
contigo, porque então, você quer a emoção, né? Você não quer a razão, você não quer entender. Porque se sair daqui da emoção, meu irmão, eu vou produzir. Aí a gente entra no período místico, né? Que tudo é demônio, que tudo é o inimigo, que tudo é não sei o que lá. Aí vai tudo pro lado emocional. Eu começo a mistificar o que é espiritual. Aí peão não muda o comportamento, não muda a atitude, continua colhendo as mesmas coisas e por colher as mesmas coisas fala que é o inimigo que está agindo na vida. Tudo na parte da emoção. Ah, se eu estou com o meu emocional bom hoje, ai, nossa, eu estou firme com o Senhor, glória a Deus, aleluia. Aí se ele está um pouquinho para baixo, né, desanimar ali na emoção meio triste, ai, nossa, hoje eu não vou no culto não estou bem não, nossa, estou sofrendo uma opressão espiritual. Consegue compreender? Pode falar. Pega o microfone, para falar no microfone. Na célula essa semana foi falado, né, essa questão do que de fato está ocupando a nossa mente, né, como que a gente está deixando as coisas ocuparem. Uma vez que assim a gente só busca o Senhor domingo, vamos colocar assim, né, os crentes de domingo. Você está lá, mas e o que está ocupando durante a semana? Você pode servir, você pode fazer o bem ao próximo e tudo. E é justamente isso que eu acho que faz a gente seguir no caminho. Sim. Porque se você fica lá só no domingo buscando, às vezes a semana inteira você, né, foi... A internet está o tempo todo lá te mostrando um caminho diferente. A pessoa do lado está reclamando, tá tudo. E aí você dispersa esse pensamento. Sim, e é isso que a gente deve fazer, né? Buscar glorificar e servindo e ajudando ao próximo, né? E vindo e buscando e é a motivação, é onde a gente vai tirando essa motivação, que é o motivo para ação. Então, o motivo para ação sempre deve ser, tem que ser, na vida do cristão, glorificar a Deus. Por quê? Tudo que existe, tudo que foi feito, só tem um propósito. Qual que é o propósito? Glória de Deus. Ah, vou servir no ministério, tá? Vou lavar o banheiro. Cara, é pra glória de Deus? Mano, Deus tá se alegrando muito. A gente parte de umas igrejas, né? A gente enfrentou isso muito no período dos anos 90, 2000, 2010 também. Existem ainda essas igrejas muito fortes, né, no sentido de números e tal, onde havia um culto como se fosse o imperador, né? Que era pro pastor. Né? Que era o culto pro pastor. Tipo, vou limpar o banheiro. Mas vai limpar o banheiro? Mas por quê? Não, porque o pastor tá vendo que eu tô limpando. Vou fazer isso. Vai fazer isso por quê? Não, porque o pastor tá vendo que eu tô fazendo. Não, porque o pastor não sei o que lá. E você era medido não por aquilo que você é, mas por aquilo que você poderia oferecer. Eu vim de uma igreja assim, onde que, tipo, cara, o líder era como se fosse, né? Temos que honrar a vida da liderança? Tem, mas era algo extremo, era algo, cara, chegava a ser um tipo absurdo. E hoje existe ainda isso, né? Forte, principalmente nas igrejas neopentecostais, né? Muito grande. Pentecostal também tem, né? Existe. Tradicional também tem. Cara, é coisa absurda, entende? Que o pastor é tratado como um deus no negócio. E por ele ser assim, as pessoas começam a querer fazer um monte de coisa dentro da igreja. Eu vou fazer porque o pastor tá vendo, eu vou fazer porque o pastor não sei o que lá, eu tô fazendo pelo pastor, tô fazendo... Tá, mas e aí? A glória de Deus, pô. Aí perde o motivo. Aí se o pastor pega, eu vi até um videozinho, não sei se vocês viram no Instagram, eu ri pra caramba, do cara mandando mensagem pro pastor. Era uma comédia, né? Mas ele falando assim, bom dia, meu pastorzinho, que não sei o que lá, que Deus abençoe o seu dia. Aí ele veio lá, apareceu o risquinho, né? Aí ele, o pastor viu e não me respondeu. Ele não visualizou, ele visualizou, mas não me respondeu. Aí deve ter esquecido, vou mandar de novo. Pastorzinho, eu vi que você viu o vídeo e não me respondeu, que eu não sei o que lá, tal. Aí ele viu de risquinho, ele viu de novo e não deu. Aí o pastor tá chateado comigo. Aí ele começa a chorar. Pastor, você tá chateado comigo, que não sei o que, tal. Aí depois, no último áudio lá, ele me respondeu, deixa eu ver. Aí fala uma palavra lá que eu não posso falar. Que o pastor responde pra ele. Mas é a realidade, pô, de muitas coisas, entende? As coisas sendo feitas, às vezes, não pra glória de Deus. Aí a gente entra no campo da arte, por exemplo. Quantos músicos estão fazendo as coisas que não é pra glória de Deus? Certo? Quantos louvores, quantas pessoas estão no altar, tipo assim, esperando que o público responda.
Eu vim na época, nos inícios, cara, não aqui, mas na época que eu era da igreja, cara, a pregação era medida se era boa ou não, se tivesse aplauso. Se o público respondesse, o público saísse dali emocionado, chorando. Ai, não, hoje o culto foi bom, hoje eu preguei, ó, mandei a ver, porque ó, o pessoal tá chorando, o povo tá não sei o que lá e tal. Ah, o culto foi benção. Desde que eu li um livro, nem lembro como que era, mas eu lembro que eu li esse livro, cara, esse livro, mano, me quebrou. Tipo, culto é pra você ou culto é pra Deus? Pra você ou pra glória de Deus? Aí, a partir disso, meu irmão, não me importei mais. Eu importo o seguinte, cara, é o que Deus quer? É o que Deus falou? Se vai arder, se não vai, se irmão vai ficar com cara feio ou não vai, se irmão vai sair daqui pensativo, triste, da forma que é, ou alegre, ou feliz, cara, não me importa. Eu estou ali para a glória de Deus, e quem vai operar a transformação é o Espírito Santo de Deus em cada coração. Da mesma forma, na hora que você for subir, por exemplo, para louvar, adorar o Senhor, brother, não se importa se as pessoas estão adorando contigo, importa o seguinte, se a adoração está chegando ao Senhor ou não. Se está glorificando e exaltando o nome do Senhor, se Deus está recebendo essa adoração ou não. O público, cara... Porque senão a gente se torna artista e a gente está ali por causa do público e não por causa de Cristo. Então é isso que importa. Ah, mas esse tipo de pregação, né, se eu me importasse com o público, eu estaria pregando teologia positiva, eu estaria pregando sobre enriquecimento, eu estaria pregando não de forma de ensinamento, mas vem que o Senhor vai te dar mais, o Senhor vai fazer, que não sei o que lá, vem cá, entrega, tal, um monte de coisa aí que as igrejas estão fazendo. Se o público fosse o alvo principal. A glória de Deus, o culto existe para a glória de Deus, é o culto racional. E pessoas, quem gera o crescimento? O Senhor. Atos 2, olha, e a igreja vivia unida no mesmo propósito, na mesma visão, e as coisas iam acontecendo, e Deus ia dando crescimento. Quem cresce a igreja é Deus. A igreja é um organismo vivo, que se ela estiver saudável, ela vai crescer de forma tranquila e calma. E não o homem produz esse crescimento, como as igrejas que a gente vê inchada, cheia. Aí você vai ver os irmãozinhos, você olha assim e fala assim, misericórdia. Não rola, não tá. Então, partindo da premissa aqui, né, que tem que ficar bem fixado, tudo que Deus criou tem um propósito, é para a glória de Deus. Então, pega aquilo que tu está fazendo e vê se é para a glória de Deus. Até o nosso serviço, até o nosso trabalho. Né? Paulo, quando ele vai falar para os irmãos de Efésios e para os irmãos de Colossos, né, que trabalham, né, os escravos trabalham não como se estivesse trabalhando para os homens a fim de uma recompensa, mas trabalham como se estivesse trabalhando para o Senhor. Entende? Para Deus. Então, até no nosso trabalho, não adianta nós trabalharmos achando que está trabalhando para pessoas. A gente está trabalhando ali com um propósito. O trabalho é glorificar a Deus. Quando eu estou lá atendendo, quando eu estou lá fazendo uma coisa, quando eu estou lá me comportando, quando eu estou no meu serviço. Ah, porque aqui ninguém me recompensa, porque aqui ninguém vê meu esforço, porque ninguém aqui vê o que eu estou fazendo, não, porque aqui eu sou injustiçado e por aí vai. Cara, o que a Bíblia diz? Trabalha como se estivesse trabalhando com o Senhor. Se você acha que você está sendo injustiçado, se você acha que aquilo não é o melhor para você, se você acha que aquele serviço não é o serviço que você deve estar, não reclama não. Entrega currículo e vai tentar achar um melhor. Vai estudar. Olha, eu quero algo melhor e dentro desse algo melhor eu preciso ter estudo. Então eu vou estudar, então eu vou fazer um curso, então eu vou fazer uma faculdade, então eu vou procurar, vou distribuir currículo para ver se eu vou para outro lugar onde eles possam me valorizar. Mas enquanto você está naquele serviço ali, cara, você tem que estar ali fazendo para a glória de Deus. Fica tranquilo, se é para a glória de Deus, é o próprio Senhor que vai te recompensar, é o próprio Senhor que vai te levantar, é o próprio Senhor que vai abrir uma nova porta para você e por aí vai. Porque quando você está no teu trabalho, né, o que mais acontece é pessoas pegarem e estar lá trabalhando lá e envergonhando o nome do Senhor, e o que eles falam é o seguinte, o que eles falam dentro de uma empresa, quando o cristão está dando mole lá, está com atitude errada? Primeira coisa que eles falam, e olha que é crente, hein? Não é? No meio de peão, ao crente. Sempre tem aquele crente lá que é todo religioso, mas ninguém gosta do cara. Se ser crente é assim, duvido que eu quero. Não, prefiro ficar aqui do meu jeito mesmo, da minha forma mesmo. Mas lá, o irmão. Por aí vai, brother.
por aí vai. Então a gente deve glorificar a Deus em tudo, aonde nós estivermos. Tudo é para a glória de Deus. Tá? É onde João Calvino, ele na época de Genebra, ele gera, né, essa ruptura lá. Eles tomavam ceia 4 vezes por ano, né? Não era todo mês, não. Aí chegou numa ceia de Páscoa, ele pegou e falou que não ia servir a ceia para eles, né, para a igreja. Não vou servir a ceia para vocês. Para que eu vou servir a ceia para vocês? Dentro da igreja, vocês são umas coisas. Do lado de fora, vocês são outra. A prostituição continua crescendo, as coisas continuam dessa forma, desse jeito dentro da cidade aí, e vocês simplesmente vivendo de maneira totalmente errada. Totalmente de qualquer jeito. Não vou servir a ceia. Aí pediram para trocar e ele foi embora lá de Genebra e foi viver a vida dele. Aí, estava ruim ali com João Calvino, piorou sem ele lá. Aí eles vão, pedem para João Calvino poder voltar, e João Calvino volta para Genebra, e quando ele volta para Genebra, ele pega e ele dá continuidade ao sermão que ele estava pregando. E esse é o grande crescimento de Genebra, porque eles entenderam o que João Calvino disse, é que não havia vida religiosa separada da vida secular. Tudo no secular deveria glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não existe essa questão de duas pessoas. E tudo deve estar debaixo da soberania de Deus. Tudo deve estar ali debaixo dessa soberania. Então, seja no trabalho, seja na arte, seja na cultura, seja na ciência, seja na filosofia, seja na medicina, seja em qualquer área, qualquer esfera. Todas essas esferas devem estar submetidas a um maior que é Deus. O ponto de partida sempre vai ser Deus. Então, tudo deve ser para a glória de Deus. Então, quando alguém fala, não, mas isso aqui né, voltando no assunto da música, isso aqui é a música lá do terreiro, que não sei o que lá, terreiro. Essa melodia... Queridão, deixa eu explicar uma coisa. Quem criou melodias? Quem que criou todas as coisas? Quem criou instrumentos? Quem que criou tudo que existe? Tudo é para a glória de Deus, brother. Vocês estão usando para demônios. Vocês estão usando para glorificar a si mesmo. Vocês estão usando para honrar a si mesmo. Mas tudo foi criado para a glória de Deus. Então não tem essa que é de vocês, patenteado. Meu irmão, parte de um princípio. Esse princípio é Deus. Deus criou todas as coisas. Tranquilo? Dúvidas até aqui, gente? Alguma dúvida? Não? Encerrando, sabemos, porém, que a criação pode sim ser utilizada de modo pecaminoso, quando colocamos as coisas criadas no lugar de Deus e lhe rendemos nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, não devemos deixar que esses perigos nos privem de usufruir da criação e de produzir por meio dela, na cultura, para a glória de Deus, com grande alegria e gratidão. Dessa maneira, deveríamos estar encorajados a produzir e desenvolver neste mundo, com as boas coisas que a criação nos dá, em avanço, em desenvolvimento industrial e em tecnologia. Nós não devemos usar indevidamente a criação, mas o desenvolvimento da boa criação de Deus deve ser visto por nós como um dom belo concedido por Deus aos homens. Aqui entra a questão do mandato cultural, né? A gente vai entrar mais para frente nele, mas há uma ordem de Deus, né? De nós cuidarmos de tudo aquilo que existe. Então, tudo aquilo que existe, do trabalho, da cultura, entre outras coisas, deve servir para glorificar a Deus, e isso é uma ordenança de Deus para nós. Ok?